Eu torço pro Santos, mas eu não sofro mais com o futebol. Não sofre mais? Eu costumo brincar, né? Com devido respeito, para mim do futebol, o que me interessa é jogador com lesão, né? Por falar em lesão, eu tinha deixado uma pergunta no bloco anterior, gostaria que você respondesse. Tão importante ou mais do que o processo cirúrgico, é o processo de recuperação na fisioterapia? Hoje a gente passou por uma fase onde se valorizava muito a chamada multidisciplinaridade. Depois, o multi era assim, você médico na sua sala, eu físio na outra, preparador físico, sem interface. Depois a gente passou pela interdisciplinaridade. E hoje a gente usa muito o chamado modelo translacional. O que é o modelo translacional? Então, vamos supor se você fizer uma cirurgia no joelho, em determinado momento o médico ele vai assumir o protagonismo do seu processo de recuperação. Ele fez o trabalho dele e você vem para fisioterapia. Então, na hora que você vier para a fisioterapia assim, numa sequência, ato contínuo, não desprezando o médico, ou enfim, ter os segmentos. Aí vem a fisioterapia e depois você vai ter que fazer um recondicionamento físico. Então, assim, quando a gente fala da fisioterapia, se nós pegarmos, por exemplo, o Neymar, os jogadores que se lesionaram do Brasil, Neymar, o Danilo, né? O Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, ele é um exemplo do processo de reabilitação aqui do falado. Quando o Ronaldo teve a lesão, foi lesão gravíssima. Até quando o Ronaldo teve a lesão dos dois joelhos, ruptura do tendão, do quadríceps, havia na literatura a descrição de, se não me engano, 50 casos semelhantes ao dele. Por que ao final de 2002 a gente pode afirmar com certeza que o Ronaldo se reabilitou? Porque até então, antes da Copa, a gente não tinha certeza que ele estava reabilitado. Por quê? Porque a gente não tinha visto ele jogando em alto nível. Então, após a Copa, a gente fala, o Ronaldo foi o artilheiro da Copa, acho que só não foi por questões políticas eleito o melhor jogador, acho que foi o goleiro da Alemanha, ele fez o que fez. Quem foram os agentes do processo de reabilitação? O médico operou, a fisioterapia, o preparador físico, a nutricionista, etc. E a família, ele, Ronaldo, que é um cara extremamente resiliente, um cara, assim, para quem não tem noção do que ele teve, da gravidade da lesão, e a gente tem noção, e ele ter feito o que ele fez, é um cara que ilustra o verdadeiro conceito de reabilitação. O Felipão também fez parte do projeto, porque se o Felipão não convocasse ele, a gente não saberia. Então, quando a gente fala de fisioterapia, em determinado momento, a fisioterapia ela pode assumir o protagonismo, mas seria a pretensão dizer que só ela vai recuperar, né? Agora, é óbvio, quando um cirurgião faz uma reconstrução de um ligamento, ele dá ao joelho a oportunidade de a facilitação do processo de recuperação, mas ganho de força, de amplitude, de controle sensório e motor. E isso depende muito da fisioterapia e do condicionamento. E na área esportiva a gente diferencia recondicionamento físico de recondicionamento atlético. Então, por exemplo, o cara pode recuperar força, velocidade, potência, mas ele pode não ter o tempo da bola, ele pode ter receio de dar uma batida no surf, ele pode não entrar numa dividida. Então, tem alguma pesquisa sobre o percentual de jogadores que se recuperaram, hipoteticamente, dessas lesões por meio cirúrgico, né, e depois da intervenção fisioterápica, e que não voltaram da mesma forma? Vou dar um exemplo muito clássico. Da mesma forma? O imperador, o Adriano. O Adriano, para quem não lembra, ele teve uma ruptura do tendão de calcâneo. Na época ele estava, se não me engano, no Corinthians. Os fisioterapeutas do Corinthians eram amigos meus, né? São amigos meus até hoje, mas já não estão mais lá. Então ele recuperou força, ele recuperou tudo que seria um pré-requisito para ele voltar a jogar em alto nível. Mas cabeça, ele não voltou. Então é muito interessante porque muitas vezes você contribui para que esse atleta se reabilite, mas a cabeça dele, às vezes, as características individuais podem facilitar o processo ou pode comprometer o processo. E muitas vezes você depende muito da psicologia esportiva, que avançou bastante também. A gente costuma usar o seguinte termo, cinesiofobia. Então você vê o cara agachando, pulando e tal, mas se tiver que chutar uma bola, ele tem receio. Se ele tiver receio de chutar uma bola, se ele tiver receio de tomar um soco, de andar num half de skate, de pegar uma onda, a performance atlética dele diminui e o que é também tão ruim quanto isso é expô-lo a maior risco de relesão. Entendeu? Deixa eu só pegar esse gancho, porque eu falei isso aqui logo depois da perda da Copa do Mundo. Você lembra que eu falei aqui do fator psicológico? Que já passou da hora
né? Nós iniciamos, mas retroagimos no tempo. O fator psicológico dentro dos clubes, no feminino, no masculino, ele precisa se perpetuar. Senão a gente não ganha a Copa do Mundo. Porque é latente que o jogador brasileiro, ele tem problemas de ordem emocional que o impedem. Porque se você analisar friamente, Nelsinho, nós temos 5 Copas do Mundo. Nós participamos de todas elas. É a única seleção. É pouco. Ah, mas é difícil. Mas se você analisar que a gente não deixou de ir para uma única Copa e só temos 5, é isso aqui, ó. Entendeu? É o psicológico. Nós precisamos iniciar o novo ciclo pensando seriamente no advento desse profissional. Mas não é só na seleção. Isso tem que haver também um direcionamento em relação aos clubes. Porque ganha o profissional, ganha o clube, ganha o elenco, ganha todo mundo e ganha a seleção brasileira. A psicologia esportiva hoje é muito importante. Tem um depoimento do Guga, o Guga, nosso tenista, e a gente chama isso, é um termo que a gente usa, go for it, né? Então porque existem atletas que treinam bem, mas na hora da competição do vamos ver dão um famoso amarelão. Então tem atletas que crescem na pressão, como por exemplo o Kelly Slater falando do surf, e tem atletas que deprimem diante de uma pressão, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, então o Guga, ele estava dando um depoimento que ele ganhou, ele foi o número 1, né? E ele, numa partida que ele jogou contra o Agassi, ele falando, eu entrei, eu vou ganhar do Agassi. E o Agassi dá um depoimento. Quando ele começou a jogar, eu senti que ele ia ganhar de mim. Então, quando a gente fala desse jogo psicológico, às vezes isso pode ser meio abstrato. O quanto que a psicologia, então, será... Porque a gente vê alguns jogadores da seleção que nos clubes tem um comportamento emocional diferente da seleção. E o futebol também. Então, no futebol também. Então, você fala, como é que pode, no clube, esse cara ser aquele cara go for it e dar amarelão na seleção? Então, aí a gente depende, óbvio, da cabeça do atleta, mas depende também de quem faz a gestão desse modelo emocional. Então, se você entra, aquele chamado perdedor de véspera, né? Se você entra achando que você não tem condições de ganhar daquele atleta, você já perdeu. Já entrou derrotado. O pouco que eu joguei futebol profissional, eu tive depoimentos de amigos meus assim, homéricos, caras que comiam bola, jogava muito. Mas, poxa, Nelson, só que é o seguinte, quando eu entrei no estádio XYZ, que eu vi aquele público, né, casa cheia e tal, me deu sudorese, então, mexeu no meu emocional na barriga disfunção autonômica. E o rendimento não foi o mesmo. Pegando outro exemplo da Copa, você fala, por exemplo, pênalti. Ah, mas o cara treina pênalti. Quando o cara treina pênalti no clube, é ele, a trave, o goleiro. Então, o gesto para ele bater um pênalti é o mesmo quando ele está no estádio. O gesto é o mesmo, mas ele é influenciado pelas questões externas ao gesto, ou seja, o quanto haverá influência da torcida, o quanto existe a pressão. Por exemplo, o menino lá, o Rodrigo, o moleque tem um puta talento, ele errou o pênalti, mas ele treina pênalti, então a questão às vezes não é o treinamento, né? É óbvio que muita gente fala que pênalti hoje é muito mais do que sorte, é treinamento, mas você colocar em prática o que você treinou, porque se o cara treina bater pênalti no treinamento, se errar não tem repercussão. Se ele errar no jogo, ali não podia errar. É diferente. Então, o gestual, a gente fala assim, qualquer comportamento neuromotor, para você escrever, ele é influenciado por questões emocionais. Se nós estivermos nervosos, tomamos um susto e tal, e tiver que escrever, vai haver alteração no controle motor. Então, não dá para a gente dissociar, como se costuma falar, o corpo da mente, né? Então, a questão emocional, ela é mandatária para, vamos colocar assim, lapidação de determinados movimentos. Você acredita que o Neymar não tenha tanto problema com relação a isso, a questão emocional? Porque ele costuma dizer, isso em todas as entrevistas que ele dá, né, Paulinho? Ele costuma dizer que ele joga a bola como se estivesse jogando na rua. Ele falou, eu jogo no time do Barcelona, na seleção brasileira, como se estivesse brincando. Então, quer dizer, ele tem um emocional, uma carga emocional diferenciada dos demais jogadores?
Com certeza, senão não seria o Neymar. Sim. Porque, Sim, mas uma coisa é ele falando, mas dentro de campo, então, já que eu você não está... tenho, eu não sou um... Não, mas pelo aquilo que você vê. Eu acho que sim, mas é que o Neymar ele ficou muito estigmatizado pelo tal do Caicai. Então isso eu acho que, enfim... Foi ruim. Foi ruim. Foi ruim. Foi ruim, entendeu? Era um cara que levava porrada e caía. Tudo bem. Mas ficou estigmatizado. E quantas memes nós não vimos aí? Mesmo agora na Copa eu vi um cara... Acabaram os problemas do Neymar cair. Tinha um andador para ele, né? Mas obviamente... Aquilo foi uma maneira dele se proteger de contusões mais graves. Então. Por quê? Porque quando ele parou com o Caicai, vieram as contusões graves. Sim. Mas é psicológico. Pode... Mas não dá. Muita gente falou, fizeram uma série de especulações em relação à lesão que ele teve, foi uma lesão franca. Veja, hoje na fisioterapia esportiva ou no modelo do treinamento, porque assim, como eu sou muito formado há 34 anos, eu sou de uma época em que o fisioterapeuta esportivo ele esperava o atleta ter uma lesão para fazer intervenções para a recuperação. A coisa começou a melhorar e a fisioterapia começou a ter importância na prevenção. E hoje, a fisioterapia ela também ajuda na performance, na medida que você identifica disfunções e você tenta corrigir essas disfunções para melhorar a performance ou prevenir lesão. Mas por mais que a gente faça isso, existe um imponderável. Então, no esporte, principalmente esporte de contato, que exige drible, por exemplo... É alto rendimento, né? O cara faz downhill de bicicleta. Não tem como você prevenir todas as quedas. Então, esse imponderável, ele está dentro de uma janela. Você pode reduzir a dimensão dessa janela do imponderável. Mas vai existir sempre. Vai existir sempre. Agora, é óbvio que um atleta mais experiente, ele como o Ronaldo, como o Pelé, ele vê, pô, aquele cara vai chegar em mim, eu vou me proteger. Então, ele pula, ou ele já chega antes. Então, isso... Então, mas será que essa diferença do Neymar para esses caras mais experientes não seja isso? Ele joga, ele atua profissionalmente como se estivesse brincando. E isso deve ser ruim porque ele não tem essa sensibilidade, né? E esse olhar de prevenção como tem esses atletas. Então, assim, quando a gente fala de um atleta do nível do Neymar, a gente quer crer que ele esteja cercado dos melhores profissionais, né? Nas várias áreas. Com certeza, né? Com certeza. Agora, existe a questão, como você falou, da cabeça. Nem tudo no esporte é treinável. Como que você vai treinar um jogador que não tem a cabeça do Neymar? Você não tem como treinar os dribles que ele dá. Ou um LeBron James, ou um Kelly Slater, ou um Felipe Toledo, ou um Medina. Nem tudo é treinável. Sim. Porque assim... Meu Você imagina Deus o seguinte, o cara, por exemplo, vamos pegar no voleibol. Então eu sou atacante e vocês são meus adversários. Eu subo para dar um ataque. Eu imagino um bloqueio simples do Paulão. De repente eu vejo o Paulo e o Nelsinho fazendo um bloqueio duplo. Se eu não tenho esse talento, eu vou enfiar a mão. Se eu tenho, eu reproduzo, eu reprogramo o movimento. Isso acontece em frações de segundo. Isso não é treinável. E é lá no alto essa decisão. Por isso que, se você falar, será que se todo mundo treinar igual o Neymar, todo mundo treinar igual ao Medina, todo mundo treinar igual ao LeBron James, vai ser igual? Não. É por isso que eles se destacam. Estão avisando aqui que nós temos 1 minuto e meio apenas. Vamos fazer o seguinte, Marquinho parte 2 na terça-feira? Marcado. Não, terça eu não posso, quinta eu posso. Quinta-feira? Não, terça eu posso. Vê aí então, vê direitinho. Então marcamos um novo Nós programa. temos fotos, tem uma série de coisas que nós preparamos aqui, mas tem muita informação. Paulinho, um grande abraço. Obrigado. Então até terça, hoje é quinta, esperamos ele na terça aqui para a gente dar seguimento nesse papo. Passou voando. Marquinhos, obrigado pela presença no nosso programa. A oportunidade. Deus te abençoe, né? Que continue sendo esse cara maravilhoso que você é, tanto profissionalmente. São só as palavras. Socialmente. Não, mas Marquinhos, você é tudo isso e muito mais. E não é algo só nosso. E humilde. Assim, todos que lhe conhecem entendem dessa forma. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Eu ia falar, e é político também, mas não é. Não quer nada. Para mim, política é arte de bem negociar, né? Mas é nesse contexto geral, né? Não... Legal, Marquinhos. Um grande abraço, querido. Valeu. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Missão cumprida, retorno à base. Tchau, tchau.